Você não tem argumentos que provam a existência de Deus. O caso de existir um Deus massivamente amoroso que comanda a moral, por que ele não entraria em contato com todos os indivíduos? Ele não entrou? Não entrou em contato comigo. Não. Porque eu já vi você falando que salvação é só na igreja. Mas salvação é só na igreja. Por que Deus não me tocou como tocou a você? Por que existem descrentes não resistentes? Eu não estou resistindo, eu estou disponível para uma revelação. Eu acredito que Deus, na sua infinita benevolência e misericórdia, ele não ia criar alguém para ir pro inferno sem a pessoa ter tido malícia. Eu sigo a doutrina católica. A doutrina católica diz só há salvação dentro da fé católica. Ou seja, eu não posso, por malícia, rejeitar. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. Então, olha o canibalismo. Por que precisou do estupro? Por que precisou de tudo isso, do canibalismo, da escravidão? Por que ele não botou nos 10 mandamentos um mandamento assim? Não tem escravo. Mas aquilo era necessário para preservar o povo israelita, para preservar o conceito de Deus. Na sua forma de enxergar como as coisas funcionam, não faz tanto sentido assim pensar que existe uma moral absoluta, mesmo não existindo um Deus assim, sabe? Como que você observa e por que existe de fato uma moral objetiva? Aí você deu o exemplo lá da saúde, mas poderia ser uma construção nossa também, né? Uma construção da própria sociedade, da cultura, chamar aquilo de saúde. E por que exatamente é objetivo aquilo, entende? Porque aquilo é uma regularidade que a gente observa e que se repete. É algo que está na natureza, é algo que está no mundo, que não é uma construção, um gosto particular nosso. Mas é possível provar isso? Eu acho que sim, só que é difícil. Ele falou, de fato, quando você chega nas nuances, é muito difícil. Você precisa de abordar uma complexidade enorme. E pode parecer muito mais conveniente você simplesmente comprar de bandeja uma ideologia dogmática e dizer, existe um ser sobrenatural, transcendente, que é responsável pela bondade. O que está escrito ao longo da teologia, né, da tradição teológica, é a expressão dessa objetividade. Ou você pode abraçar o relativismo moral também, né? Você pode fazer o que você quiser, mas... O meu problema é que os homens agem de forma egoísta, pela sua própria conveniência, muitas vezes, e eu não vejo como sistemas morais universais de validade universal poderiam emergir da interação de homens buscando a própria conveniência, a não ser que houvesse uma obrigatoriedade da lei moral imposta pelo fato de ser uma lei divina que realmente trabalhasse no âmago da felicidade humana, já que o homem visa a felicidade sobrenatural. Então eu vejo uma relação de um fio de realidade unindo todas as coisas, da metafísica à ação moral do homem, né? É conveniente, porque a teologia foi justamente escrita para que linkasse todas essas coisas. Só que o meu problema é um problema de evidências. Você não tem argumentos que provam a existência de Deus. Não, mas eu vou falar uma coisa pra você. Quem dá o argumento moral para a existência de Deus é o Kant. É o William Lane Craig, o Kant. Uhum. E eu não concordo. Pra mim isso não é argumento. Pra mim, argumento são 5 vias. Então vamos falar sobre elas. Depois a gente fala delas. A minha divergência com o Mateus não é o argumento moral prova a Deus. Eu não acho que o argumento moral prova a Deus. Eu acho que ele é um bom vestígio. O meu ponto é que sem Deus, o Mateus não vai conseguir provar que o construto social, que o construto moral não é uma conveniência, um desejo, um wishful thinking. O meu ponto não. O meu ponto é o seguinte: mesmo que você seja um ladrão, vagabundo, safado, alguma coisa vai ecoar na sua consciência porque você foi constituído por Deus e a violação das suas leis já cria uma pequena experiência infernal nessa vida. E cadê a prova dessa constituição por Deus? A prova seria a consciência pesada. A consciência... Mas isso é a prova? Isso é muito não é prova. Prova é 5 vias. Mas a consciência moral, isso Santo Afonso falava, é a prova de que Deus constituiu o homem de uma forma a visar a tendência ao bem operar em direção a Deus. Ou seja, não violar suas leis. Por isso que existe a consciência, por isso que existe o sacrifício, por isso que existe a nobreza, por isso que existe o guerreiro que dá a vida em combate pelo bem do seu povo. E a evolução biológica não poderia explicar esse comportamento. Eu acho que existem visões alternativas que explicam a consciência moral, muitas delas evolutivas, e, entretanto, vamos olhar da seguinte perspectiva. O ser é composto apenas por coisas naturais. Nunca houve nenhuma causa, nenhum ente sobrenatural, e ainda assim, há, na natureza do universo,
a moralidade. É objetiva tanto quanto você quer. Só não precisa desse comando divino. Ela tá ali. Ela faz parte da constituição do universo. E isso a gente consegue constatar, a gente consegue observar, mas Deus a gente não consegue. Mas... Se fosse o caso de existir um Deus maximamente amoroso, que comanda a moral, por que ele não entraria em contato com todos os indivíduos? Mas ele não entrou? Não entrou em contato comigo. Não entrou em contato com a menina hindu, a esquimó hindu. Segundo algumas vertentes, ela vai pro inferno. Uhum. Você sabe que esse debate de o que acontece com uma hindu esquimó, ou hindu ou esquimó... Eu falei, é uma hindu ou esquimó, não esquimó hindu. Se bem que é possível, mas é improvável. Uma hindu ou uma esquimó que acredita no Deus foca, sei lá. Deus foca. Ela não necessariamente vai pro inferno. Se ela tiver em ignorância invencível, se ela não tiver negado o evangelho de Cristo por malícia, ela pode ir pro céu por obedecer a lei natural. Porque eu já vi você falando que salvação é só na igreja. Mas salvação é só na igreja. Mas então como é que ela vai ser salva se ela não foi pra igreja? Justamente porque se ela tiver a obediência à lei natural e morrer em reta consciência sem malícia, ela iria pra uma espécie de limbo. E ela poderia ser salva na segunda vinda. Mas isso é uma opinião teológica aberta. Tá, mas aí você tem que então reformular quando você falar para as pessoas que salvação é só na igreja. Porque não é isso que dá a entender. Porque aí quando ela morre... Parece contraditório. Quando ela morre e enxerga a verdade e aceita o evangelho, ela estaria numa igreja purgante. Tá, mas aí você fala, né? Não na igreja nessa vida, mas após a morte ela pode ser salva. De fato dá a entender que é na instituição religiosa que a gente vai ali na esquina, né? Assim, o Papa, acho que foi Bonifácio VIII... Ele dizia, a pessoa que... Ou foi Paulo IV? Um dos dois. Não, foi Paulo IV. A pessoa que morre fora da crença católica, ela vai pro inferno. Isso o Papa falou. Só que ele estava se referindo a negar a fé católica por malícia. Eu não acho que Aristóteles foi pro inferno. Acho que ele foi lá pro limbo e depois ele entendeu a verdade. Mas é uma opinião teológica minha. Pode ser que eu esteja errado também. É que eu acho que na sua divina providência, Deus não ia criar uma pessoa para ser perdida. A não ser que ela, por malícia, rejeitasse a graça de Deus. Não, você tá quase no argumento do ocultamento divino, que é um dos maiores argumentos do ateísmo. Por que Deus não me tocou como tocou a você? Por que existem descrentes não resistentes? Eu não tô resistindo, eu tô disponível para uma revelação. Eu tô disponível para você me convencer. Eu não sei, mas eu não sei ler o seu coração. Deus sabe. Por que ele não fez isso? Eu não sei. Então, mas ele é maximamente amoroso e onipotente. Ele devia ser capaz de fazer isso e querer fazer isso. Mas você tá vivo, não tá? Tô vivo? Você tem tempo ainda. Bom, vamos ver. Eu não sei. Tem muitos ateus que morrem ateus. Tem pessoas que são de outras religiões e morrem nessas outras religiões até combatendo o cristianismo. Uma pessoa que nasce na cultura islâmica, inocente, e lê o Corão e vai acreditar firmemente naquilo, se torna um terrorista, por exemplo. Por que Deus não tocou esse coração? Só porque ele nasceu numa geografia diferente? Parece implausível. Não, por isso que é importante evangelizar os povos. Por isso que é importante converter os infiéis. E por isso que o caminho seguro de salvação que Deus nos ensina é o batismo na Igreja Católica e a obediência aos seus mandamentos. Agora, o que Deus vai fazer com as pessoas depois que morrem, eu não sei. Quem sou eu? Não sou ninguém. Eu só sei qual é a regra que eu tenho que seguir. Eu acredito que Deus, na sua infinita benevolência e misericórdia, ele não ia criar alguém para ir pro inferno sem a pessoa ter tido malícia. Eu pessoalmente acredito nisso. Mas eu sigo a doutrina católica. A doutrina católica diz só há salvação dentro da fé católica. Ou seja, eu não posso, por malícia, rejeitar a Igreja Católica. Você disse que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são igualmente importantes, igualmente dentro da visão cristã? Sim. Se eu rejeitasse o Velho Testamento, eu seria um herege marcionista. Exato. E... No entanto, tem passagens escandalosas no Antigo Testamento que são radicalmente diferentes do Sermão da Montanha. E você teria que admitir que Jesus estava consentindo com, por exemplo, com a ordenação da escravidão, que acontece nos livros do Êxodo, do Deuteronômio, o consentimento com estupro, a ordenação do estupro, a ordenação do genocídio e mesmo do canibalismo. Quer citar a passagem? Você está falando dos amalequitas, esse tipo de coisa? Vamos lá, vou citar. Em 1 Samuel. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes.
Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Isso me parece radicalmente diferente com o que Jesus ensina. Ou a gente pode ir para Levítico 25, onde está escrito que, e quanto ao teu escravo ou a tua escrava que a tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos, dos forasteiros, que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiveram convosco, que tiveram gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os fareis servir. Mas sobre os vossos irmãos, os filhos de Israel, não. Não vos assenhorareis com rigor uns sobre os outros. E tem Deuteronômio 20. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhuma alma. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que eles fazem quando adoram os seus deuses. E vocês pecarão contra o Senhor, contra o seu Deus. E para terminar, uma rapidinha, Jeremias 19... E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. Então, olha o canibalismo. E comerá cada um da carne do seu amigo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Se você for ali na igreja e mostrar essa passagem fora de contexto para um fiel desavisado, ele vai ficar muito escandalizado que isso é da Bíblia. Então, como é que você explica que Jesus estava lá o tempo todo consentindo com esse comportamento? Não é muito mais plausível, por um argumento abdutivo, a gente inferir que a melhor explicação é que isso não é nada sobrenatural, é apenas humanos buscando entender a moral objetiva e falhando no curso da história, para depois aperfeiçoar? Não, a resposta para esses trechos é muito simples. Me diz uma coisa, o que é pior, um furto de galinha ou um estupro de criança? Furto de galinha. Um furto de galinha é bem menos pior. Bem menos pior. Exato. Então, qualquer pessoa consegue ver que existe uma questão de hierarquia moral. Isso é... Santo Anselmo, ele escreve isso no... Acho que era no Monológio. Então, ele escreve que o homem é capaz de discernir uma hierarquia de valores. E muitas vezes você não consegue ser fiel a um certo valor sem entrar numa contradição moral. Porque você precisa hierarquizar esses valores. Então, eu sou contra o furto, né? Agora, se eu tivesse que furtar uma moto para evitar que uma represa explodisse e matasse milhões de pessoas, eu furtaria essa moto. Eu falo, cara, desculpa aí, me dá essa droga dessa moto aí, daria um empurrão nele e iria lá evitar o desastre na represa para salvar a vida das pessoas. Eu não tornei o furto algo moral. O que eu fiz aqui é colocar uma hierarquia de valores. Mas até que ponto isso é saudável? Então, aí existe, por isso que eu falei pro Mateus, nós só podemos entender a ordem moral do universo se nós entendermos o sumo bono. Se nós entendermos que tudo concorre para a salvação das almas. Porque, partindo da minha premissa, Deus existindo, sendo o sumo bem, tendo criado o homem para entrar em comunhão com ele, sendo a comunhão com Deus a plena felicidade do homem, significa que todas as coisas precisam concorrer para isso. Então, o Antigo Testamento, ele tem uma finalidade dentro desta economia da salvação. Ele tem a finalidade de ensinar para o homem a hierarquia dos pecados. E, ao mesmo tempo, o homem de coração endurecido por causa do pecado original, ele não está aberto à moderna pedagogia do Novo Testamento, que seria o Sermão da Montanha, por exemplo. Então, por isso que você vai ler no Evangelho do seu xará São Mateus, Deus se adapta à dureza do coração dos homens. Então, como lidar com aquelas sociedades que praticavam todo tipo de coisas que são realmente atrozes? Canibalismo, estupro, abuso de mulher, escravidão, são coisas atrozes. Como fazer com que aquela sociedade obedecesse a mais alta e mais necessária de todas as leis morais, que é evitar a idolatria e adorar o verdadeiro Deus? Deus ensinou a pedagogia do Velho Testamento. Aquele que cometeu idolatria, que era o caso dos amalequitas, serão totalmente destruídos. Isso é o que acontece com quem adora falsos deuses. Mas não é para você sair hoje matando quem adora falsos deuses. Aquilo é para as pessoas entenderem a prefiguração do que acontece com a alma dos idólatras. Quando eles são canibalizados, abusados, queimados, aquilo é uma prefiguração do que vai acontecer no inferno com as pessoas que por malícia rejeitaram o evangelho e adorarem falsos deuses. E falsos deuses não é só os deuses pagãos, não é só Baal, Moloque.
As pessoas hoje idolatram o sexo, idolatram o entretenimento, idolatram o dinheiro. E eles vão caminhando para esse mesmo lugar, para total destruição. E o povo de Deus, a verdadeira Israel, que é a Igreja Católica, ela vai triunfar sobre os seus inimigos. Isso é tudo prefigurado. Então, o Velho Testamento, ele é prefiguração, manifesta de forma mais natural, do que vai acontecer no plano sobrenatural quando se consumarem os tempos. Então, aquilo servia para manter o povo de Deus ali, o povo que recebeu a revelação da antiga aliança, disciplinado, evitando a idolatria, protegendo-se contra os povos que os ameaçavam militarmente, politicamente, como era o caso dos hititas. Então, Deus mostra a importância de se proteger a fé, porque o objetivo é a salvação das almas. Agora, que nós estamos no período pós-encarnação de Cristo, nós entendemos que para entrar em comunhão com Deus, nós temos que obedecer leis morais, inclusive em relação aos direitos dos povos pagãos. Isso os jesuítas vão falar. O pecado não tira o direito à propriedade e autodeterminação dos povos indígenas, por exemplo. Isso quem falou foram os jesuítas escolásticos. Porque agora que o homem está preparado pela pedagogia divina para os ensinamentos de Cristo, nós temos a ideia de que obedecer às leis de Deus é obedecer à preservação do ser em todas as coisas. Só que na época do Velho Testamento, a pedagogia foi essa, de prefigurar o que vai acontecer no juízo final. Me parece que é uma pedagogia extremamente falha e incompatível com um Deus onipotente, maximamente amoroso. Por que precisou do estupro? Por que precisou de tudo isso, do canibalismo, da escravidão? Por que ele não botou nos 10 mandamentos um mandamento assim? Não tem escravos. Seria simples, né? Mas sempre tem lá, não cobice a mulher do próximo, mas não tem escravo. Caramba, qual que é mais importante, né? Me parece que tem uma discrepância que me faz ver que isso é claramente humano. Existe a moral objetiva, mas ali são humanos arcaicos errando em atingir a moral objetiva. Mas é que você tá vendo o seguinte, né? Quando Jesus manda pregar o evangelho a todos os povos, o que ele tá falando? Ele tá falando que a revelação, a nova aliança, ela é universal. Por isso que a igreja se chama católica. Católica é universal. Católicos. Então ele está dizendo que todos os povos, inclusive os gentios, são chamados à conversão e à santidade. Então nós temos uma questão da universalidade da moralidade. No Velho Testamento nós temos também a moral universal, mas ela está compatível com aquela circunstância de preservação física do povo que recebeu a revelação, do povo israelita. Então os israelitas tinham que se preservar de todas as formas, inclusive matando os inimigos do jeito que você leu aí, com total brutalidade. Mataram até os filhos, porque a contaminação espiritual da idolatria pega hereditário, né? Era maldição hereditária, então por isso que eles matam os filhos dos amalequitas. Isso é uma justificação a posteriori dos eventos, né? Por alguém que não quer abandonar a ideia de que, de fato, existe uma linha, um plano divino por trás desses textos desconexos. Para mim é muito difícil. Mas você viu aí, o povo israelita não escravizava outros israelitas. A escravidão era errado. Só que a escravidão era errado dentro do povo israelita, que tinha que se preservar. Então a ideia era a preservação da ordem dentro do povo que recebeu a revelação divina. O que Deus está nos ensinando é a base de toda a moralidade. A base de que nós temos que amar primeiro a Deus e depois o próximo. Ele podia ainda assim ter instruído um povo já tão especial que certamente entenderia que também é errado escravizar o amiguinho. Mas é claro que é errado escravizar. Só que naquele contexto, você precisa entender que a escravidão não era como a escravidão do tráfico negreiro que aconteceu no Brasil, que era motivada pelas piores ideias racistas de que negros não tinham alma. Ali a escravidão era arma geopolítica. Os povos guerreavam e escravizavam para manter o modo de produção deles. E eu não estou falando que isso é maravilhoso. O que eu estou falando é que o coração do homem era endurecido, aquilo era uma situação subótima, aquilo era resultado do pecado original, não tem nada de belo nisso, não estou achando que isso aqui é a coisa mais linda do mundo, mas aquilo era necessário para preservar o povo israelita, para preservar o conceito de Deus, necessário para a salvação de todos os povos.